Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do IPEJAB. Meu nome é Conrado, sou aluno pesquisador do IPEJAB. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marjorie, eu sou coordenadora de pesquisas do Instituto. E antes de apresentar nossas convidadas de hoje é uma dinâmica um pouco diferente, temos duas convidadas muito especiais aqui. Eu gostaria de agradecer a Faculdade São Luís, que está cedendo o estúdio, agradecer ao professor Adriano, as meninas da Ciaja e a Ciaja como um todo, que é onde nosso instituto fica alocado, a todos os nossos apoiadores e principalmente ao professor Adriano e ao Daniel Medina mais uma vez. Tá certo. Bom, hoje nossas convidadas são a Andréia e a Alessandra da Lápis de Ouro. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite, sejam bem-vindas. Obrigada, nós que agradecemos. Vocês querem falar um pouquinho da função de vocês, dar esse start de como iniciou? Isso, se iniciou tudo com o meu pai. Ele nasceu aqui em Jaboticabal e ele foi para São Paulo, né, jovem, para tentar a vida, assim, para estudar, para emprego. E lá ele conheceu minha mãe e se casou. Só que ele sempre falava, um dia a gente vai voltar para Jaboticabal. E foi assim, nós crescemos com essa mentalidade. E quando ele se aposentou, né, nós viemos morar aqui em Jaboticabal. E ele sempre foi do ramo da indústria, né? Então ele queria empreender aqui em Jaboticabal. E eu tenho um tio em São Paulo que já tinha papelaria e livraria, já estava bem consolidado. Então ele ajudou meu pai a montar a Lápis de Ouro. Né? Isso foi em junho de 1991. Nossa, legal. Ele então que montou a Lápis de Ouro. A sede de vocês sempre foi no mesmo lugar? Sempre. É uma esquina ali bem... Né? Ampliou. No início, sempre foi na esquina, só que no início era alguma coisa em torno de uns 20 metros quadrados, assim, bem pequenininho. E depois a gente foi ampliando a parte de trás até a parte da livraria hoje. Hoje é bem grande. Sim. Tá certo. E vocês, como irmãs e sócias, né? Como é trabalhar junto, essa relação da família? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Como tem sido? Olha, eu estava comentando até com a André, eu resumo com duas características: gratificante e desafiador ao mesmo tempo. Gratificante porque é um sonho de família, né? Então, algo que foi construído dentro da nossa casa e a gente traz isso dentro de si. É uma luta diária, uma luta de um sonho de todos. Então, a gente acaba todos lutando por um mesmo propósito, né? E desafiador porque, assim, tem todos os problemas que todo mundo tem, né? Quem não é parente, né? Sócio somente, mas por estarmos unidas, né, em laços familiares, a gente tem que procurar ao máximo resolver o problema o mais rápido possível para que não contamine a relação familiar, né, principalmente o convívio do final de semana, com filhos, né, e tudo mais. Então a gente tenta fazer dessa forma. Certo. Desafios tem, né? Você perguntou de desafios também. Passamos por muitos. Acho assim, inicialmente, o grande desafio quando a gente começou juntas foi passar pela visão centralizadora que meu pai tinha. Ele sempre foi muito centralizador, sempre quis que o pensamento dele que fluísse, né, na loja. E chega um certo momento que ele não quis assim acompanhar todo o desenvolvimento, né, assim, ao ponto de quando a gente queria informatizar a loja, por exemplo, lá em 2005, 2006, foi uma luta para colocar um computador na loja. Era uma luta assim pra gente falar que ia tirar 15 dias de férias, 15 dias eu, 15 dias a Andréia. Então era aquela visão mais retrógrada mesmo, né? Diferente dos mas bem conservadora. Então esse foi o grande desafio inicial. E mais voltado para os nossos dias, um grande desafio que nós passamos foi ali na época da pandemia, que marcou muito, né? Então assim, 2020, março, a gente se viu com portas fechadas, sem poder atender, sem faturar, com conta para pagar, com funcionário, o que vai fazer? Então, assim, foram 2 momentos que a gente vê, né, bem difíceis, né, que a gente conseguiu passar pelo meu pai, conseguimos implementar várias mudanças. E na época da pandemia, vendo ali todos aqueles meses, né, sofridos,
mas que hoje, olhando, a gente vê o tanto que nós crescemos, o tanto que conseguimos evoluir e edificar, né, passando por todos esses desafios. Eu senti que depois da pandemia teve uma digitalização muito grande, né? Vocês sentiram isso? Que Muito. teve alguma dificuldade? Olha, tivemos dificuldades. Sim. Porque a gente até fazia atendimento via WhatsApp, não tínhamos ainda site, somente, e o nosso Instagram era bem fraquinho, poucos seguidores, né? Era a gente que tirava algumas fotos, Não coisa postava assim, todo dia. não era aquela coisa rotineira, né? Na hora que dava, eu tirava foto, punha. E o WhatsApp também, era um cliente ou outro que pedia e pronto. Mas ali na pandemia a gente viu que a gente precisava, se não tivesse o atendimento via WhatsApp, não vendia, porque não tinha ninguém na loja. Então, aonde a gente começou somente eu e a André, porque não tinha funcionário, né? E aí ia ligando para cliente, ia passando mensagem, ia oferecendo, passando foto. E fazendo vídeo pro Instagram para mostrar o material, para vender. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer toda uma mudança na estrutura, da loja, né? Até das funcionárias, Sim. né? Uma pessoa só responsável pelo marketing, por fotos, por estar postando, uma pessoa só responsável pelo WhatsApp, pelo delivery, que aí todo mundo queria receber em casa. Mesmo depois que passou a pandemia, as pessoas querem receber em casa. Então a gente teve que montar toda essa estrutura. Então hoje a gente se sente agradecida pelo que aconteceu, porque conseguimos nos estruturar. Então, aproveitando esse gancho sobre essa digitalização, esse movimento que todo mundo viveu pós-pandemia, né? Como vocês estão dizendo, dos clientes quererem manter esse regime, né? Como a Lápis de Ouro está enxergando isso? Quais são os planos para o futuro em relação a isso? Vocês têm enxergado certa dificuldade para digitalizar o modelo de negócio, algo assim? A maior dificuldade que a gente vê ainda, ano passado nós colocamos nosso site para funcionar. Certo. Ainda não está do jeito que a gente gostaria que estivesse, mas está ali, estamos, né, aos pouquinhos, caminhando. Tem essa dificuldade maior, só que eu acho que tudo que a gente conquistou, a gente está conseguindo manter, né? A gente já está com quase 10 mil seguidores no Instagram, temos uma repercussão forte, não só em Jabuticabal, mas Taquaritinga, Monte Alto, Guariba, e são pessoas assim que estão se tornando clientes frequentes aqui na loja, que já acostumaram, né? Eu saio lá de Taquaritinga porque eu venho aqui na Lápis de Ouro, eu saio de Monte Alto para vir aqui. Então essa parte nós sentimos que estamos bem e forte, só que o que ainda falta, né, é aumentar, eu acho, o marketplace e o nosso site. Certo. Abranger mais. Sim, abranger mais gente. E trabalhar com livraria não é uma coisa fácil, né? Principalmente por esse motivo da digitalização, é muito celular. O pessoal agora usa muito tablet, até na faculdade a gente vê. Eu acho impossível, eu não consigo. Eu preciso de um papel e uma caneta para escrever. Vocês acham que essa dificuldade ainda existe? E quais são os planos para o crescimento assim, da livraria daqui para frente? Eu acho que é continuar, né, com a internet, aprimorando, porque assim, o papel, a caneta, o livro não vai deixar de existir. Sempre pode diminuir, mas deixar de existir não vai, né? Então eu acho que a gente tem que manter o que a gente tem e tentar melhorar. Foi o que a Alessandra falou, através do site, através do marketplace, nessa linha. Perfeito. Bom, então cada uma ocupa uma função, certo? Sim. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais de que cada uma cuida, certamente, e como funciona essa complementação do trabalho uma da outra. Até porque são irmãs, né? Eu tenho uma irmã e eu sei como é. Às vezes a gente se enrosca. A gente vê que é necessário ter essa divisão, sabe? Cada um tem a sua habilidade, né? Então, assim, o que hoje nós separamos? A Andréia fica com a parte da livraria, toda a parte de organização da loja, de marketing, as funcionárias todas ali, a dinâmica de vitrine, né, e tudo mais. E eu fico com a parte financeira, de compras, a parte mais burocrática. E assim, eu não me vejo fazendo uma vitrine, montando um pacote, né, com um laço desse, com a delicadeza que ela faz.
né? Para mim, eu me sinto muito mais feliz com uma planilha na mão, com relatórios para analisar. Então, a gente sabe diferenciar a habilidade de cada uma. Eu acho que esse entrosamento, esse equilíbrio é que dá certo você servir o seu cliente com qualidade, com maestria, entendeu? Porque uma não ultrapassa os limites da outra, lógico que uma ajuda a outra, complementa, mas cada uma faz bem o que sabe fazer. Legal. Isso foi muita frase de administradora. Eu prefiro uma planilha. Quando eu falo isso, fica todo mundo doido, mas realmente. Não vivo sem uma. Não dá pra viver mais sem. Bom, vocês falaram que vocês lidam muito bem com isso e com os clientes também, vocês são bem reconhecidos na cidade. É um ponto muito forte, é uma esquina bem grande ali, né? A papelaria é bem bonita, tem a estética toda, vocês atraem clientes de outras cidades. E como vocês acham que manter isso, essa fidelidade do cliente, essa aproximação, como vocês fazem e fizeram isso até hoje? Então, o nosso lema na loja é sempre assim, o cliente em primeiro lugar. Então, tudo que a gente faz é pensando no cliente. Então, se a gente vai fazer a compra, a gente vai pensar se ele vai gostar, se vai funcionar para ele, se vai ser útil. Então, a gente pensa nisso. Na mesma coisa, quando ele entra dentro da loja, eu quero que ele entre num ambiente gostoso, climatizado, com som ambiente, com uma loja perfumada, as funcionárias sorridentes, prontas para atendê-los. Então, eu acho que isso fideliza o cliente, né? E é isso que a gente sempre bate nessa tecla, para ser tudo assim, dessa forma, para que o cliente saia feliz. E a maior propaganda que tem hoje é o boca a boca, né? Então, se o cliente saiu satisfeito, ele vai falar que saiu satisfeito e vai voltar e vai trazer outras pessoas. É sempre quem indica. Isso. É a melhor forma de propaganda. Com certeza. E hoje a gente sempre trabalhou assim, né? Então, acho que tá dando certo. É o lado humano, né? Não importa o quanto digital avance, ainda vai faltar o lado humano, né? Sim. Por mais que diminuam as pessoas dentro da loja, mas quem vai na loja fica com essa recordação, com essa memória, e na hora que precisar de alguma coisa, você sabe que vai lembrar daquele lugar que te acolheu e que, né, que você foi bem recebida. E às vezes, assim, são os pequenos detalhes. É embrulhar um presente, ajudar na escolha de um presente, na escolha de um livro. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? As meninas são treinadas para conhecer o material para estar oferecendo ao cliente. É bem personalizado. Sim, sim. Faz a diferença. A qualidade do lápis de ouro nós conhecemos, né? Sim. Mas é um ramo que demanda muita variação, tem muita tendência, né? Todo ano tá ali mudando, período escolar, questão dos escritórios também. Como vocês lidam com essas mudanças? Como é feita a escolha dos materiais? Como é que é isso? A gente vai falar de papelaria e livraria. Na papelaria é algo assim muito dinâmico, né? A gente não imagina a quantidade de itens. Hoje só cadastrados, a gente tem quase 15 mil itens cadastrados. Então, assim, várias cores, né? Então, uma marca de caneta tem mais de 30 cores, né? Então, é uma quantidade muito grande mesmo. Então, para a gente tentar saber o que vai comprar e o que não vai, a gente tem muito que sentir o termômetro do mercado, né, em si. Então, por exemplo, o que as blogueiras das marcas de papelaria estão lançando, né, as cores que estão na moda mesmo de vestuário, de acessórios, isso influencia muito o mercado de papelaria. Você tem um bom relacionamento com os seus fornecedores, porque assim que saem lançamentos, né, normalmente eles ligam: Alessandra, saiu o catálogo tal, você já quer que te manda? Então, assim, você ter esse bom relacionamento e sempre estar buscando, né, TikTok hoje em dia, olhando uma coisa ou outra, você vai estar por dentro e você vai conseguir assegurar que aquela novidade chegue rápido, né, para o cliente. Hoje a gente não imagina, você chega em janeiro, por exemplo, numa papelaria, você vê a loja cheia, você quer comprar o seu material, suas aulas vão começar daqui a pouco. Né? É um período rápido, 20, 30 dias ali no mês de janeiro, que é aquela muvuca toda, mas você não imagina o tanto de processo que nós passamos
durante 6, 7 meses atrás para deixar a loja daquele jeito, né? Então não são só processos, é o treinamento das meninas, são a escolha das marcas que você vai trabalhar, a marca que vai oferecer o lançamento para aquele cliente, a marca que vai oferecer uma margem melhor para mim como empresária, né? Quem vai me dar o respaldo na troca de material se der problema para o meu cliente, porque eu vou ter que trocar para o meu cliente, mas o fornecedor também vai trocar para mim. Então é tudo muito minucioso, né? A análise do que vendeu ano passado, do que pode ser que não venda esse ano. Então é um preparo muito grande, esperando, né, o janeiro e os demais meses do ano também, porque a gente tem, depois do volta às aulas, a gente tem aí Dia das Mães, namorados, pais, crianças. Então é tudo, a papelaria consegue se encaixar nessas datas comemorativas também, e é o que faz a gente se movimentar durante o ano todo, né? Não tem como a gente sobreviver somente do janeiro, né? O janeiro, lógico, é um motor, mas a gente também precisa dessas outras datas e de comprar para essas datas para poder funcionar. Sim. E na livraria a mesma coisa, né? Eu tenho que estar sempre atenta o que o TikTok está falando, né? O que o pessoal do Instagram está postando, né? Frequentar feiras, né, bienais, as editoras, ter um bom contato com as editoras para que quando tiver um lançamento a gente possa estar recebendo rápido. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado nas redes sociais e tudo mais para poder estar sempre oferecendo a novidade, o lançamento, um produto de qualidade para os clientes. Aparentemente envolve uma logística muito forte por trás. Bastante. Tanto assim, por isso que é bom dividir o serviço, né? Porque senão fica muito pesado para uma só. Né? E aí dividindo dá pra gente manter sempre a loja atualizada, né? Com novidade. Às vezes quem divide multiplica. Sim, com certeza. Bom, foi até legal que vocês tocaram no ponto da livraria em si, né? E a gente vê que quanto mais tempo passa, menos se consome os livros. Sim, eu acho isso bem preocupante, porque eu adoro um livro físico, mas eu queria saber... Toda empresa, principalmente do comércio, o comércio de Jaboticaba é muito forte. Eu queria saber como vocês acham que a livraria impacta nisso, principalmente no incentivo ao estudo, à literatura. Eu vejo que lá na parte de fora de vocês tem uma mesinha com alguns livros que ficam lá para o pessoal pegar mesmo. Isso é muito legal. Eu queria saber da visão de vocês, se vocês acham que a livraria e a papelaria incentivam em si o pessoal. Sim, primeiro nós abrimos a papelaria em 1991. Depois, em 2001, nós abrimos a livraria. Né? E o intuito de abrir a livraria sempre foi difundir a cultura. Né? Não era só vender livro. Né? Então, a gente tinha muitos livros, sempre, né, até hoje, só que o nosso propósito é fazer com que as pessoas leiam, tenham o hábito de ler. Então, assim, quando nós começamos, nós fazíamos a Hora do Conto. Né, que era uma pessoa que contava história para criança e também para adulto, né? A maioria das vezes era criança. E assim, era uma coisa que a gente fazia e distribuía panfletos na época nas escolas, né, convidando para as crianças irem assistir a Hora do Conto. Gratuitamente. Totalmente gratuito, não cobrava nada, ainda a gente dava pipoca, sorteava brinde, tudo mais. E assim, quando começou, teve um público muito bom, né? Teve uma vez que nós tivemos 70 crianças, né? Foi o máximo. E só que assim, conforme o tempo, isso foi diminuindo, sabe? Mesmo a gente não cobrando nada, as pessoas não estavam parando de ir. Né? Era de sábado, né? Tinha pais que às vezes tinham compromisso e acabava não indo. E assim foi diminuindo. Então a gente acabou parando com essa Hora do Conto. Só que a gente sempre incentivou também de outras maneiras. Fazíamos parcerias com escolas, às vezes levava livros para vender em alguma escola, fazia a Hora do Conto em algumas escolas, sempre proporcionando essa leitura, esse incentivo à leitura. A mesa solidária, ela surgiu na época da pandemia. Né? Nós estávamos as duas trancadas dentro da loja, tentando fazer girar, e eu vi meu estoque da livraria, eu tinha um estoque muito grande. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns livros, foram quase 500 livros que eu tinha, nossos,
que eu falei assim, esses livros a gente pode estar doando, né? E eu via que o pessoal fazia varal de roupa, né, mesa de alimentos. Eu falei, por que não de livros, né? Então foi aí que eu coloquei uma mesa na calçada e fui colocando esses livros lá para as pessoas passarem e retirarem. E assim, foi muito bom, todo mundo gostou, né? E isso continua até hoje. Sim. Né? As pessoas, hoje eu não consigo mais tirar do meu estoque, né? Então a gente mantém aquela mesa com doações. Que legal. Né? As pessoas às vezes fazem a faxina em casa, tira os livros e leva lá pra gente. Né? Aí a gente só pede assim para deixar dentro da loja, não na mesa, porque a gente carimba como livro doado. Porque na época da pandemia pegaram alguns livros e começaram a vender na praça ali dos bancos. Aí ficou assim, é difícil, né? Então a gente carimba agora que o livro é doado. Pelo menos se alguém tentar vender, não pode porque tá com carimbo. E outra coisa que nós fazemos também para incentivar a leitura, incentivar o livro, é ajudar os professores. Os professores que pedem livros para os alunos durante o ano letivo, a gente pode estar dando uma assessoria para eles para escolher os livros, totalmente gratuita, né? Eu vou estar ajudando a escolher pela quantidade de texto, né? Pelo tipo de letra, pela faixa etária, e ali eu tenho o conteúdo, e ali eu tenho o livro, então o professor pode ler ou conhecer o livro antes de adotar. Né? Pelo menos ele vai estar sabendo com que ele está trabalhando. Às vezes tem algum assunto em específico. Então a gente dá essa assessoria também aos professores. É só nos procurar que a gente agenda um horário e pode estar mostrando isso. Às vezes a escola coloca assim, trazer um livro didático ou paradidático, né? Aí o pai acaba pegando sempre o mais barato. Né? Então quando o professor já indica o título, a editora, ele sabe que ele vai receber um livro de qualidade para trabalhar na sala de aula, né? E não qualquer livrinho, né, que não tenha um conteúdo que ele possa trabalhar com todas as crianças, né? Isso é bem legal. Essa estrutura de vocês, principalmente essa parte de vocês estão muito conectadas com os clientes, isso é muito diferente. Eu sou de Sertãozinho, considerada uma cidade bem maior do que aqui, e lá tem muitas livrarias, papelarias, e eu não vejo isso em quase nenhuma de lá. É muito legal mesmo. A gente tem uma recompensa, até contar uma história. Chegou um moço outro dia na loja e ele veio agradecer e falou assim, nossa, obrigada por vocês colocarem esses livros, né? Que na época a gente até punha apostilas também. Que ele falou, com essas apostilas eu consegui terminar o meu supletivo, não sei se é supletivo que ainda falam. Mas EJA, né? Ele falou que conseguiu terminar o estudo dele. Então, assim, é legal a gente ver, né, que dá resultado, que dá retorno, que as pessoas estão aproveitando, né? Sim, bem diferente. Sim. É uma atitude muito legal e importante, né? Sim, muito importante. Então, aproveitando esse ganchinho aqui, falando sobre livros, vem agora na cabeça algum livro que marcou a vida de vocês, assim? Algum que faça parte da história? E você fala de vendas ou que eu li? Alguma Dos coisa dois. assim? De vendas, assim, o Harry Potter, né? Porque na época que lançou, nós tínhamos até a livraria, nós tivemos um tempo uma livraria no shopping e, assim, marcou porque tinha filas, né? Filas de espera, a pessoa ficava, assim, de madrugada esperando, né, chegar o livro, e a gente recebia o livro antes, mas eu não podia vender, eu tinha que vender no horário marcado, que a editora permitisse. Então, assim, foi muito legal, porque a vontade das pessoas de lerem, né, de ver o livro era muito gostoso. Isso aí eu acho que acabou, viu? Mas a gente fala que eu vejo acontecendo muito, porque agora eles estão lançando muita série de vários livros, e o pessoal tá correndo atrás. Voltando. A minha irmã mesmo, eu tenho um livro lá em casa que chama Mentirosos, e lançou a série. Ela assistiu a série, ela veio correndo, Marjorie, cadê o seu livro? Eu falei assim, pode pegar? Porque o livro, o conteúdo é muito melhor, né? Tem muito mais detalhes.
né? Então é muito melhor primeiro você ler o livro, depois você assiste o filme, a série, Mas o que teve for. outros picos também que eu lembro, dos 50 Tons de Cinza, Também. que foram pessoas adultas, atrás. E agora, de 2 anos atrás, o Café com Deus Pai. Nossa, é verdade. Né? Porque assim, não teve filas de pessoas, mas teve filas de espera, né? Porque o livro chegou a esgotar e a pessoa tinha que deixar reservado dela. Então deixava nome, telefone, e quando chegava a gente ligava. E assim, eu acho que foi uma coisa boa, porque estimulou a pessoa a ler pelo menos 5 minutinhos do seu dia, tirou para leitura. Sim. Né? Então eu acho que foi muito importante. E agora, recentemente, o Bob Goods, né? Nossa. Muita gente fala que não é considerado um livro, né? Porque não tem história, mas é um livro que você tá ali focado nele. Sim. Né? Eu acho que é válido, né, o tempo que você tá ali. Você não tá numa tela, você não, né, você tá pensando em você, filho, né? Muitas mães falaram, puxa, eu consegui ficar 1 hora do nosso dia juntos, coisa que se não tivesse o livro para pintar, ele estaria na tela do celular. Sim. Né? Então foi um momento que conseguiu reunir famílias ali, né? E ainda até diminuiu um pouco agora, mas ainda tem pessoas que procuram, então foi bem legal. Sim. Em casa mesmo. Minha irmã comprou uma maleta enorme. Teve até um dia que estávamos os 4 pintando o livro, até o meu pai. Foi obrigado, um pouco forçado, mas ele estava lá. Sim, acaba reunindo a família. Sim, né? Para isso, para uma coisa que vai fazer o bem para todos, né? Sim. Então sempre está tendo alguma coisa para estimular. Por isso eu acho que não tem como cessar as livrarias, né? Por mais que elas estão sendo extintas, Sim. eu acho que acabar por inteiro, não acredito. Sim. Bom, agora perguntando um pouco sobre os próximos anos, como vocês enxergam tudo isso? Quais são os planos com a livraria? Vai ter expansão? Não. Pensamos em expansão, até já tivemos vários convites para Monte Alto, Taquaritinga, até aqui em Jabuticabal mesmo, mas tivemos a experiência com uma outra loja no shopping, num outro momento, né? Resolvemos ficar somente com a loja aqui no centro, então expansão é algo que a gente realmente não tem na cabeça. Física, né? O que a gente tem em mente, sim, é expandir a nossa loja virtual online e também aumentar as vendas no marketplace, que a gente faz parte hoje em dia. Então, no momento, o foco hoje é manter a qualidade que a gente tem na nossa loja física e expandir o online. Eu acho legal que nós do IPJAB estamos trabalhando com uma pesquisa com os comerciantes. E nessa pesquisa a gente faz umas perguntas anônimas, claro, mas que a gente questiona quantos trabalham com marketplace, quantos têm a intenção de trabalhar com isso, se já tem uma loja nas redes sociais, porque é o que você tinha comentado, o pessoal do TikTok, por exemplo, tem muita papelaria que vende para várias cidades, às vezes é uma sede, é um apartamento que a pessoa tem, os produtos ali, ela compra de acordo com a demanda, e é muito não sei explicar, mas é uma coisa que vem crescendo muito. Eu acho que a maioria das empresas vão expandir mais no digital do que no físico também. Quando nós abrimos, a intenção era atender o público aqui de Jabuticabal só, né? Depois da pandemia, a gente já começou a atender a região. E hoje a nossa intenção é atender o Brasil todo, né? Porque a gente tem condições para isso. Então a nossa expansão é mais no online mesmo. Eu acho isso incrível. Bom, eu vejo também que para a qualidade que vocês entregam ali, para se expandir, talvez tenha a chance de ir perdendo um pouquinho, né? Sim. Conforme a operação cresce. Porque é muito personalizado o atendimento. É por isso que a gente ainda não conseguiu, né? No shopping nós vimos essa dificuldade, por mais que era próximo e tinha também as dificuldades lá de custos do espaço, né? Todo, e baixo movimento de pessoas ali dentro, mas é difícil você manter esse ritmo que a gente tem, né? Sempre estar ali junto, atendendo, resolvendo problema. Estoque, né? Né? Que é algo que tem que ser muito certinho. Então, a gente prefere manter do jeito que tá. Pé no chão. Não precisa
precisa mexer muito no que já tá bom. É que meu pai fala, o que tá se ganhando, quando o jogo tá ganhando, não se mexe nele, né? Concordo plenamente. Então, só acrescentar. Sim. Bom, meninas, nosso bate-papo tá se encerrando. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem, se vocês têm algo específico que queiram falar, algum livro para recomendar pro pessoal. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Antes de tudo, eu já gostaria de agradecer, foi muito legal, foi muito suave, eu achei, assim, foi excepcional. Fiquem à vontade. Eu acho que a mensagem é você sempre trabalhar naquilo que gosta, né? Sempre fazer bem feito aquilo que você está fazendo, né? Planejar para que você não tenha nenhuma surpresa, né? E assim, focar. Vai e faz. Porque assim, errar todo mundo erra, mas a gente tem que errar menos, mas não pode deixar de fazer também, com medo de errar. Vamos fazer. Aquela frase, coragem é ir com medo. É verdade. Por mais difícil que seja, tem que encarar. E acho que na hora que você está no comércio, você tem que primeiramente gostar de servir. Servir, assim, com alegria mesmo, né? Então você está ali porque as pessoas dependem, querem que você supra alguma necessidade delas, resolva o problema que elas estão trazendo ali para você, né? Então você sempre tem que estar com alegria no rosto, né? E saber que vai ser dia após dia, cliente após cliente, com atenção, com presteza, você vai conseguir atender aquela pessoa e sempre que ela precisar de alguma coisa, ela vai lembrar daquele dia que ela foi bem atendida, né? Ela vai ter na memória aquela loja que resolveu aquele problema para ela, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E para se manter, né, a pessoa que queira, né, empreender alguma coisa assim, para se manter, as palavras, pelo menos que nós levamos e utilizamos, é planejamento e controle, né? Você tem que saber o que você está comprando, o que você está vendendo, ter registrado para que no outro ano você não cometa aquele erro, para que você tenha coragem de investir em algo que está surgindo novo, né? Então é dessa forma. E nós agradecemos muito a oportunidade, né, o convite de contar um pouquinho a história da Lápis de Ouro para todos, né? Agradecer ao professor Adriano, né, a Valéria da CIAJA, né, vocês pelo tempo, e espero que tenham gostado e vão visitar a nossa loja, conhecer um pouquinho o nosso trabalho. Trouxe para vocês também um presentinho. Muito obrigada. Para vocês. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. A Lápis de Ouro é uma referência na cidade, então foi um bate-papo leve, igual você falou, foi legal. E é gratificante para a gente ter empresários como vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Faculdade de São Luís, o Niel, o Daniel Medina, que estão sempre aqui com a gente, organizando e participando, né, dos podcasts na parte de trás, ao professor Adriano e a todo o pessoal da CIAJA, nossos apoiadores. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.